Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo exclusivo da nossa mentoria. Eu peço agora que, se você ainda não o fez, que você pegue um caderno e algo que você possa usar para fazer anotações nesse caderno, como uma caneta ou um lápis. Lembrando que esse conteúdo, nos próximos 19 minutos, não estará disponível em nenhum local na internet, nem mesmo no meu canal do YouTube. Obviamente, em algum momento no meu canal no YouTube, eu falarei de alguns desses assuntos, mas não os colocarei na ordem sistemática que eles ocupam, da maneira como eu o farei aqui. Neste vídeo e nos vídeos dos próximos meses da mentoria, eu darei para vocês todo o ladrilho do caminho. Ou seja, eu darei para vocês como todos esses assuntos se conectam, como eles trabalham juntos, como nós podemos usá-los para que eles trabalhem juntos e, acima de tudo e o mais importante, que estes auxiliem o nosso processo de ascensão que ocorre através da transmutação. Então, eu quero começar com uma frase esse vídeo espiritual. A ascensão é a prática de trazer o Cristo aos mundos inferiores. E mundos aqui, nós nos referimos não apenas a mundos literalmente, planetas, partes dos universos que são áreas ou regiões físicas, também falamos aqui de mundos de maneira abstrata. Pois Deus só pode estar assegurado de que ele opera na sua divindade se ele estiver apercebido de todas as suas partes, mesmo daquelas partes que existem dentro dele, que estão muito desconexas, ou muito desconectadas, ou aparentemente em algum nível de percepção delas, apartada da área de Deus que cria. Então Deus precisa descer as suas tripas, as partes mais longes de si, e que aparentemente não tem feitio, uso e usabilidade para si, para que Deus sempre esteja operante no seu corpo divino, que é o veículo da sua divindade. E corpo aqui deixamos aberto para que você entenda como você assim o quiser. É o universo físico, é o universo com suas partes físicas e partes que talvez até sejam materiais, mas não físicas, pois são muito diminutas. É o universo com suas várias densidades, suas realidades sobrepostas, é o multiverso, ou os multiversos, ou é alguma outra coisa que talvez englobe tudo isso ou não. Então, no canal no YouTube, eu falo que a ascensão é sim você elevar a sua consciência a uma elevação que faz com que a sua consciência se comporte de uma outra maneira, que ela se porte e que ela experiencie a realidade de uma outra maneira. É sim através de um trabalho energético que nós fazemos isso, que nós chamamos de aumento da vibração. Então é aumento do quociente de luz, é aumento da consciência, é aumento da vibração. Mas há este princípio através dessas três ações que estão envolvidas na ascensão de qualquer indivíduo no universo. Trazer o Cristo aos mundos inferiores. E o Cristo
é o veículo dentro do veículo. Cristo é um veículo dentro do veículo maior, que é o corpo do divino, através do qual o divino manifesta a sua divindade dentro de um corpo divino. Então, com isso agora, quando eu falo que a ascensão é trazer o Cristo aos mundos inferiores, então é uma camada adicionada aqui de percepção que eu nunca havia falado no canal, pelo menos não nesses termos, com essa clareza. E isso nos traz as 6 iniciações espirituais. Há 6 vídeos no canal e até mais de uma live no canal no YouTube, onde eu falo dessas 6 iniciações espirituais. Mas o que eu vou compartilhar aqui agora não está lá. Que é o que eu posso dizer aqui, que é o pulo do gato. Para você conseguir atravessar essas iniciações e entender sobre o que essas iniciações são a respeito. Então, assim, o que eu vou dizer aqui é um aprofundamento, é tudo o que eu não disse, o que eu não poderia falar naqueles vídeos, numa plataforma de busca de vídeos abertamente. E isso é a essência do que eu falei lá. Nós estamos chegando no cerne da questão das 6 iniciações. O que são as 6 iniciações? São formaturas, são graduações. A alma, quando a alma pela primeira vez atravessa a ascensão num plano físico, e nesse plano físico, num mundo físico, a alma geralmente ela se matricula numa egrégora de ascensão. Essa matrícula acontece antes de ela encarnar neste mundo físico, que faz parte de um plano físico. Por exemplo, no planeta Terra há várias egrégoras de ascensão. Todas essas egrégoras ou comunidades de ascensão, que constituem tanto outros indivíduos que estão encarnados, passando pelo processo da ascensão, como também os times espirituais desses indivíduos que estão nos planos interiores, cuidando dessa egrégora. Quando uma alma ela se inscreve numa egrégora de ascensão, essa egrégora ela tem que ser, vamos dizer, certificada para ela poder operar nesse mundo físico e ajudar os indivíduos atravessando a ascensão de dentro do mundo físico. Pensa que a hierarquia espiritual de um planeta ela tem um conselho que decide se um grupo de seres da luz pode se organizar para auxiliar pessoas que fazem parte daquele time da luz que estão encarnando no planeta para ascenderem enquanto estiverem no planeta. E essa egrégora da luz, ela precisa satisfazer alguns requisitos pedidos pelo Logos planetário do planeta, no caso, atualmente o Buda Gautama. Então você vai perceber que todas as egrégoras da ascensão no planeta, elas têm um fio de raciocínio, um fio de organização que é muito parecido. Elas simplesmente divergem nas suas especificidades, tá? Então todas as egrégoras, elas aceitam, às vezes com nomes diferentes e às vezes com práticas que sejam mais demoradas ou menos demoradas, às vezes mais exigentes ou menos exigentes, elas aceitam ou elas meio que não só aceitam, mas elas integram no seu processo, no seu currículo de ascensão, tá? A estrutura de 6 iniciações espirituais que você passa num plano físico, tá? Então, qualquer egrégora. E o que eu vou passar para vocês é o currículo base que todas as egrégoras de ascensão no planeta trabalham. E aí, desse currículo, elas criam as suas nuances, as suas especificidades pertinentes àquela egrégora, elas criam, vamos dizer, os diferenciais daquela egrégora em relação às outras. Pensa que a hierarquia espiritual da Terra ela tem tipo um órgão
uma instituição que fiscaliza e organiza as egrégoras de luz para que quem estiver passando a ascensão no planeta possa passar de uma maneira o mais saudável e produtivo possível. Então, quando a gente fala que a Terra é uma escola de evolução, é literalmente isso em muitos sentidos que nem sempre são literais também, né? Tem a parte interiorana. Então tá. Com isso dito, a primeira iniciação, então vocês podem anotar, primeira iniciação é sobre a atenção ao mundo da forma, tá? Então, lembra que eu disse que as iniciações são formaturas, são graduações, tá? É um evento específico do qual você pode estar ciente ou não. É uma formatura, certo? Acontece no plano interior da alma, ou seja, no plano espiritual, que pode ser invisível ou não. E cada iniciação marca uma maneira de você organizar o que você estudou até ali e você estudou com sucesso e você ganhou o aval da espiritualidade do planeta no qual você está. E este aval diz respeito de que você consegue demonstrar as lições daquela graduação que te levaram até aquela graduação com sucesso num plano físico. Ou seja, o currículo de aulas, de experiências e lições conectadas ou que vieram antes de uma iniciação ou graduação mostram que você trouxe o Cristo, aquela particularidade do mundo inferior que você é ou no qual você está, o que quer que você queira definir como o mundo inferior, tá? Então, a primeira iniciação, quando você passa por ela, então você conseguiu, dentro de um plano físico, exalar a sua cristinidade através de uma atenção ao mundo da forma. Então, a primeira iniciação é sobre isso. A segunda iniciação, que é o currículo de aulas, depois que você passou da primeira formatura ou iniciação, até você chegar na segunda graduação ou formatura. É a atenção ao mundo da forma focalizada. É a atenção ao mundo da forma focalizada. A terceira iniciação é a atenção ao mundo das ideias, entre parênteses, pensamento. A quarta iniciação é a focalização da atenção sobre o mundo do pensamento. É a focalização da atenção sobre o mundo do pensamento. Isso é nada mais do que eu chamo de almalosofia. Então, na quarta iniciação, essa focalização da atenção sobre o mundo do pensamento é o mesmo que almalosofia, ou uma das possíveis definições de almalosofia. E a quinta iniciação é a atenção focalizada no éter. E a sexta iniciação é a manifestação da consciência como éter, ou como o éter. Então, quando eu fiz os vídeos no canal falando sobre as 6 iniciações, eu até fiz um vídeo falando sobre a 7ª iniciação, eu falei o que você tem que, o que você subjuga lá, né? O que você consegue resolver no seu ser. Agora, aqui neste vídeo exclusivo, eu estou falando como se dá a solução, a superação desses problemas, desses desafios pertinentes a cada uma dessas 6 iniciações. Através da atenção ao quê? Primeira iniciação, atenção ao mundo da forma. Segunda iniciação, atenção ao mundo da forma focalizada. Terceira iniciação, atenção ao mundo das ideias.
pensamento. Quarta iniciação, focalização da atenção sobre o mundo do pensamento, ou seja, almalosofia. Quinta iniciação, atenção focalizada no éter. E sexta iniciação, manifestação da consciência como éter. Agora, qual que é o nosso objeto de estudo na primeira iniciação? É o que nós chamamos de digresso. D-I-G-R-E-S-S-O. Tá? Digresso. O digresso, ele não é você, ele não é a sua mente, ele não é as suas percepções. O digresso, que vem da palavra digressão, é exatamente aquilo que está separado, ou que é entendido como a parte. Então, a primeira iniciação é quando o que quer que esteja ao seu redor, como pessoas, acontecimentos, situações, eventos, é o objeto de estudo. É o que começa a te empurrar ou a te mover numa direção aonde você começa a perceber que essas coisas aparentemente aleatórias, aparentemente não costuradas entre si, a partir do momento que eu consigo ver um sentido delas terem existido na minha vida, é quando eu vejo além do sentido nelas. Eu vejo a linha invisível que me leva a um outro ponto aleatório. E eu entendo o sentido daquele ponto aleatório que me leva à linha invisível de um outro ponto aleatório. E finalmente eu percebo o digresso. Situações, acontecimentos e pessoas podem ser trazidas à nossa vida pela alma ou pela a necessidade no universo que a exata demanda de experiências e eventos passe a existir para satisfazer a existência de veículos que podem ser essas experiências, eventos e pessoas que possam carregar em si o acordar do indivíduo para a percepção de que estas estão se organizando, mesmo que elas não estejam apercebidas da sua organização sorrateira e subterrânea, subcutânea, para que justamente ele se aperceba de que havia esses buracos na sua experiência de vida. Que se não houvessem sido preenchidos com essas experiências, situações e pessoas, continuariam como pontos cegos da sua evolução. Então o universo ele faz um movimento natural, às vezes, de ele trazer coisas até nós. E é só quando essas coisas aparecem e elas se encaixam num determinado espaço da experiencialidade, você percebe que existia aquele espaço. E aí você percebe que aquilo era um ponto cego. Então o digresso ainda não é uma orientação do divino focalizada sobre a vida das pessoas. É o divino arquitetando 100% do tempo conscientemente, que é através da alma da pessoa ou da própria consciência de Deus ou da fonte zero. As experiências que a pessoa precisa ter para mover ela dentro do caminho da evolução. Mas o digresso é o divino, é como quando ele está dormindo. E ele está fazendo isso inconscientemente. Trazendo para você o próprio evento
que é esse emaranhado de situações que não parecem emaranhadas, para começar a te pontuar a necessidade de você entrar, tá? Numa linha aonde o divino trabalha conscientemente no seu trabalho de evolução. Isso é o digresso, tá? Então, esse é o objeto de estudo da primeira iniciação. Como você trabalha com o digresso? Para você estudar esse objeto que é o digresso, você tem que dar atenção ao mundo da forma. Como você dá atenção ao mundo da forma? Agora, as ferramentas para você passar a primeira iniciação é através do idealismo e trabalho. Ok? O idealismo é você criar uma teórica de vida. É você estruturar a sua vida num sentido. É você ter a experiência de uma causa pela qual você vive no mundo físico. E o trabalho é você ser exímio em alguma atividade no mundo físico. Muito bom em algo. Então a maioria da humanidade não está nem mesmo na primeira iniciação, pois elas não têm uma teórica de vida, elas não organizaram toda a sua vida racionalmente num fio condutor, onde tudo se conversa. Muitas pessoas estudam a teórica, o idealismo de outros, através da filosofia, através dos pensadores, mas ela mesmo não criou uma teórica da sua vida. Ou seja, para você sair do plano físico, você tem que deixar uma teórica de pensamento. Pense bem, a ascensão é trazer o Cristo aos mundos inferiores. Deus quer que em qualquer dado mundo físico que exista no universo, em qualquer plano físico, esteja impressa todas as teóricas possíveis que podem existir. E quais são todas as teóricas possíveis de pensamento que podem existir? É equivalente ao número de almas que existem que podem encarnar num dado plano físico. Isso quer dizer, todo ser humano para ascender da Terra, ele tem que deixar uma teoria de pensamento. E essa teoria de pensamento tem que ser exemplificada na vida dele. Sim, é você criar, é você, pessoal, é vocês criarem uma forma de ver o mundo. É você estruturar uma forma de pensamento. Quer seja através de uma dialética, onde você põe dois conceitos opostos e você gera um terceiro que pode ser a sua teórica de pensamento, ou quer você crie um original e ponha em contraste com outro que já existe, esse gera um terceiro, tá? E aí a sua teórica, o seu idealismo seria aquele que você pôs em contraste com o segundo e o resultado dele. Ou você pode deixar a sua dialética, a dialética que você cria, o contraste entre algo, uma forma de viver e de encarar a vida que você tem, em contraste com outra forma de encarar a vida ou estrutura de pensamento que já existe. E só isso, sem você trazer o resultado, essa dialética já é o seu idealismo. Então todo ser humano tem que deixar imprimido no plano físico, que nós chamamos de Terra, a sua maneira estruturada de pensamento, com preceitos, com cláusulas, como se fosse uma área de estudo mesmo, para conseguir passar pela primeira iniciação. Certo? E note, você precisa terminar essa estruturização de pensamento dentro da primeira iniciação para passar para a segunda, não. Você só precisa iniciar ela. Você descobrir
qual é a visão de mundo que você quer deixar no mundo e começar a trabalhar nela. E aí você pode usar o trabalho, criar uma profissão específica para isso, ou criar um hobby, ou uma ação pessoal, ou uma ação social, ou uma ação de cunho eventual através de eventos para você passar essa egrégora de pensamento. Então, assim, você tem que criar uma egrégora de pensamento para você conseguir deixar o plano físico. Essa egrégora de pensamento só você pode criar, ninguém pode criar por você. É uma das versões de Deus que ele quer deixar impressa num plano físico, tá? Então, a primeira iniciação é o digresso, ok? E o objeto de estudo é o digresso, você estuda esse objeto através da atenção ao mundo da forma, ok? E você estuda esse objeto de estudo, que é a atenção ao mundo da forma, né? Através da atenção ao mundo da forma, através de idealismo e trabalho. Agora, qual que é o objeto de estudo da segunda iniciação? É a mente. Tá? E aqui a mente é tanto o teu corpo mental, ok? Quanto a mente criadora, o universo. Como muitos de vocês estão na segunda iniciação, vocês estão estudando a mente do criador, por exemplo, através do esoterismo e da teosofia. E aí, como você estuda esse objeto? É através da atenção ao mundo da forma focalizada. Lembra? O digresso não é focalizado. Você tem várias coisas que estão vindo até você. E essa sensação persiste mesmo nas outras iniciações. E não é até que você perceba um sentido embutido numa dessas situações e pessoas que aí apresenta para você um fio condutor que leva até um outro evento. Que aí você percebe o sentido daquele, lembra? E aí você vai vendo a teia, vai montando a teia. Mas não é algo que foi planejado de antemão. Agora, já na segunda iniciação, você começa a dar uma atenção ao mundo da forma focalizada. Certo? Porque o seu objeto de estudo é a mente. E por que o objeto de estudo na segunda iniciação é a mente? Porque quando você adentra o currículo de estudos da primeira iniciação, o único aparato de apreensão, de compreensão, de absorção de conhecimento que você tem é qual? É a mente. É o aparato que você está mais acostumado a usar. Então, o próximo passo natural na segunda iniciação é que chega um ponto no seu entendimento do digresso, que você vai revelando a teia de eventos, de conexões, e aí você percebe que tem uma hora que simplesmente a teia para de crescer, mas você sabe, vamos dizer, entre aspas, que intuitivamente tem mais escondido em camadas ou coisas que você não consegue agora enxergar. Então a mente, ela te leva até um ponto. Tem um certo ponto que ela já não consegue mais te levar, ela mesmo não consegue adentrar. Se ela tentar adentrar, ela simplesmente deixa de ser. E aí é como que, na verdade, que você sente que a mente não está mais ali. Você não consegue mais usá-la como um instrumento exploratório. Então isso te leva ao ponto zero. Pega aí. E aí esse ponto zero que é na segunda iniciação é a mente. Tá, esse instrumento me ajudou a entender o digresso. Mas agora esse instrumento entrou em colapso. Ou ele simplesmente parou de funcionar. Ele não funciona, eu não consigo usar mais ele para aprender o mundo que eu tô começando a descobrir. E aí, você começa a querer entender por que, que o instrumento parou. Gente, é normal, certo? Por exemplo, você tem uma impressora, isso é normal no mundo dos homens. Você tem uma impressora na tua casa e você... a impressora está conectada por Wi-Fi ou em cabos no seu computador, certo? Ok? E
Ela tá sempre funcionando. Você põe as folhas, você põe pra imprimir o artigo no teu computador, imprime e tal, e um dia do nada ela para de funcionar. O que você faz? Você simplesmente já vai, pega um outro instrumento, compra uma nova impressora. Talvez se você for rico, você talvez o faça. Mas mesmo o rico sabe que tem alguma causa. Tem algo por trás do porquê a impressora não está mais fazendo o seu trabalho. Você não já aceita que na verdade o problema está no artigo que você escreveu. Talvez no formato que você salvou o artigo no computador. Talvez era para ser em PDF, para poder imprimir, você salvou em Word. Não. A própria impressora às vezes começa a apitar algo, começa a ligar a luz, você percebe que tem um problema no instrumento que você usava para estudar. Lembra? Esse instrumento aqui, no caso da nossa ilustração, sendo a mente que você usava na primeira iniciação. Então você vai entender, você vai tentar consertar a mente. Por isso que ela se torna objeto de estudo na segunda iniciação. E a mente, tá? É como você passeia e você convive nesse mundo físico e é a mente que te abriu essa outra camada, vamos dizer, de percepção, que é o digresso. Então, quando a gente fala que a segunda iniciação é a atenção ao mundo da forma focalizada, qual que é o mundo da forma? É algo que está lá? É o mundo que existe da porta da tua casa para fora? Não, você começa a perceber que o mundo da forma é a mente. Não é algo realmente físico que tá lá. As pessoas esperando no ponto de ônibus, a calçada da tua rua. E como você começa a perceber isso? Porque tu começa a perceber que a mente sobrepôs uma outra realidade de percepção para você, que é o que te levou lá na primeira iniciação, que você começa a ver que estava ali todo o tempo, existindo no meio do mundo físico, que é o digresso. E aí tu fala, mas por que a mente ativou a minha percepção desse digresso agora? Tava sempre aqui. Você começa a ver que tava lá antes da tua mente te mostrar que tava lá. Então, na primeira iniciação, você ainda vê o mundo da forma. O que é a forma, gente? É a materialidade, objetos, pessoas reais. A gente fala aqui, né? Ó, essa pessoa é a parte de mim, esse animal é a parte de mim, a mesa não sou eu, tá? Então, na primeira iniciação, você ainda tem o mundo da forma e a mente como coisas diferentes. Na segunda iniciação, quando a mente não consegue te levar mais adiante dentro do digresso, aí você vai estudá-la, descobrir o que deu de errado, aí tu começa, a hora que você começa a estudar a tua mente e uma mente superior, vamos dizer, você começa a ver que o mundo da forma e a mente são a mesma coisa. E por que você começa a ver isso? Porque você está focalizado, você está ampliando isso. Você agora está se interessando em entender como a mente funciona. Você viu que a mente, pelo jeito, cria realidades que se